Olá, está começando mais um Viva Mulher e vamos falar sobre nossa força na política, nossa força no parlamento? Roda a vinheta. E para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto que é tão complexo, né? Mulher no poder, mulher na política, mulher no parlamento, eu convidei a cientista política Mariana Dionísio. Pode entrar, Mariana. Muito obrigada pela sua participação. Pode se sentar, fique à vontade. Vamos conversar um pouquinho sobre você, primeiro, né? Quem é a Mariana? Professora universitária também. Por que decidiu, então, estudar sobre política? Bom, obrigada pelo convite, Joana. É impossível viver sem política, então vou partir desse pressuposto, né? Não deu para viver sem política. Eu sempre trabalhei com direito, sempre atuei na área jurídica e a minha carreira, minha trajetória acabou se consolidando muito na docência e na pesquisa. E aí, depois do período de mestrado, quando eu decidi fazer meu doutorado em ciência política, era um momento que eu precisava sair um pouco da caixa do direito, tentar ampliar meus horizontes. Quando eu descobri a ciência política, eu vi, rapaz, a maior identidade que eu já achei até hoje foi aqui. Porque o direito, ele anda muito relacionado à política. Não só a política teoria da política, mas também a política partidária, também as eleições, também aos procedimentos eleitorais. Você estava falando que tudo é política, eu me lembro que eu fiz uma pós-graduação e uma professora disse isso mesmo. Olha, para tudo que a gente olha é política. Aí você diz, mas política, por quê? Por que é? Mas vamos explicar para quem está em casa entender, né? Por que existe realmente essa concepção, essa impressão em relação a isso? Tudo mesmo está voltado à política, né? Desde a hora que a gente acorda e pega uma condução para ir para o trabalho, até o momento em que a gente sai do trabalho e precisa ir a um estabelecimento comercial com segurança, e a gente consome algum produto, a gente paga alguns tributos, tudo está envolvido na política. Essencialmente, todos os passos que o ser humano dá estão muito relacionados à política. E aí é invariável a gente também ter esse envolvimento maior. A grande preocupação, Joana, é que hoje, cada dia mais, a gente percebe um alheamento político. As pessoas estão se afastando. As pessoas estão se afastando, elas não querem falar sobre política. Parece uma decepção generalizada, né? A falta de interesse das pessoas tem ficado cada vez maior. E sim, política pode não ser algo tão belo, né? Tão bonito, tão fácil de lidar, mas a gente precisa se aprofundar nisso. Eu acho que uma nação cada vez mais politizada, assim, entendendo, bem formada também, entendendo mais sobre o que está passando, ela tem maior capacidade de se desenvolver mais rápido. Você concorda? Sim. Quando a gente se envolve mais com política, é natural que a gente cobre mais. Quando a gente se envolve, quando a gente pelo menos recorda dos últimos candidatos que a gente confiou o nosso voto, pelo menos já ajuda. Né? A gente consegue cobrar mais, a gente consegue fiscalizar mais. Quem assume um cargo político, quem assume um cargo eletivo, é responsivo pelo que vai entregar. Então, a gente acaba tendo uma melhora social, econômica, uma melhora de condições de vida em termos gerais e em termos específicos, tudo relacionado com a política. Porque tem muita gente que vota e depois tira o corpo fora. Não votei nele, então não sou culpada por isso. Sabe o que acontece? A gente tem aqui no Brasil uma impressão muito paternalista, porque eu voto, eu me desligo da responsabilidade porque eu já cumpri meu dever cívico, aí eu me desobrigo da responsabilidade de cobrar. E aí aquele incumbente, aquela pessoa em quem eu votei, ela também, às vezes, ela pode se sentir desobrigada ao cumprimento das promessas de campanha justamente porque não tem uma fiscalização mais efetiva. Né? E muito provavelmente, no próximo pleito eleitoral, ela pode se candidatar de novo, de repente fazer a mesma promessa e eu que votei, como eu nem recordo sequer da pessoa que eu votei, quanto mais da promessa que foi feita, eu caio de novo. Né? É um ciclo sem fim. E é por isso, acredito eu, que tem muita correlação mesmo com essa falta de interesse. Joana, é curioso, a gente consegue lembrar de personagens de programas televisivos de alto impacto, a gente consegue lembrar de nome de Big Brother, mas a gente não consegue se lembrar de pessoas que a gente entregou o nosso voto, a nossa confiança. Verdade. Né? Isso, e nem se vai atrás desses detalhes, né? E nem se vai atrás desses detalhes. Agora, quando a gente traz esse assunto para a mulherada, aí, assim, a gente está falando também de diversidades. Né? Há diversidades e a gente está falando sobre barreiras, a gente está falando sobre conquistas também. Né? A gente começou com a conquista do voto de 1932, que se universalizou em 34, mas de lá para cá, você acha que evoluiu alguma coisa?
Assim, a gente tem poucas mulheres ainda no parlamento, né? Se a gente contar a dedo, não são tantas. E somos tão protagonistas disso, porque acho que quanto mais de nós no parlamento, acho que mais fácil aquelas questões serem também valorizadas lá naquele ambiente, né? A gente trazer à tona essas questões também, essas políticas públicas necessárias. Sabe por que é importante um canal como esse? É justamente para poder levar esses pontos que a gente, no dia a dia, muitas vezes não discute. É tão natural a gente associar uma figura de liderança política a um homem. É tão do dia a dia, faz automático, parte... parece. É automático, é muito automático. E aí, se a gente parar agora em números, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a gente tem mais de 52% do eleitorado é feminino. É um número muito grande. Isso dados de 2023, porque os de 2024 foram consolidados ainda. A gente tem mais de 52%. Desses 52% de mulheres que votam, a gente tem 33, 35% de mulheres que se candidatam efetivamente, que se registram, que assinam candidatura, etc. E desses 33, a gente tem um número de 10 a 12% que efetivamente assumem cargos eletivos. E aí a gente se pergunta, por que mulheres não votam em mulheres, né? É uma coisa esquisita, né? É uma coisa alienígena, porque a mulher muitas vezes não vota em mulher. E muitas vezes a gente não se reconhece, a gente não se identifica numa candidata, não por outra coisa, mas é porque ela tem, muitas vezes, poucos recursos direcionados à campanha. Ela tem pouco espaço de mídia. Ela tem propostas que muitas vezes são encabeçadas pelo partido e pela legenda, de uma forma extraordinária aos interesses que ela demonstrava no começo da candidatura. E aí ela tem que seguir uma agenda, e aí, mas para todos, isso para todos. A pessoa, o candidato, quando ele entra, ele acaba seguindo uma agenda de um partido específico. Então, esse alinhamento, ele vai para todos os lados. E é muito comum, é muito corriqueiro a gente perceber uma mulher, para todas as mulheres que estão nos vendo e nos ouvindo agora, uma mulher, normalmente, ela tem uma rotina de vida, de trabalho, de jornada, etc., que ela é muito múltipla. Então, é complicado eu vou sair dessa rotina sem suporte financeiro, sem suporte familiar, sem tradição sobrecarregada, sobrecarregadíssima, para me envolver num campo que é muito complexo. E não vou longe, até no dia a dia. A gente mesmo, né, para a gente encabeçar isso aí, né, em época de eleição mesmo, é difícil. Né? A gente tem que estar atento realmente às redes, a gente tem que estar atento aos meios de comunicação, para que isso já venha para a gente um pouco triturado, para que seja mais fácil a gente assimilar, né? Não sei você, mas assim, as mulheres que têm uma rotina muito sobrecarregada, trabalham fora, cuidam de casa, não tem babá para ajudar, tem filho, não dá tempo, não tem como a gente estar ali acompanhando detalhadamente, né? Exato. E isso influencia também, né? Porque quer queira ou não, o que se chega de produto até essas mulheres que estão em casa ali, né, na labuta, é bem complicado, né? Assim, depende também da visão de muita gente, passe pela visão, pelas mãos de muita gente, né? Aquele produto final ali, né? O problema está no filtro do produto final. Exato. A informação que chega pra gente, você trabalha com comunicação, a comunicação que chega pra gente muitas vezes é uma comunicação que é enviesada, porque eu tenho uma linha partidária específica que eu sigo numa rede social, eu acabo recebendo só informações, isso é inteligência artificial, eu vou acabar recebendo informações enviesadas. E aí, se eu saio daquele ciclo, eu posso conversar com outras pessoas na rua, eu vou ter, às vezes, opiniões que não são neutras, também são opiniões enviesadas. Então, se a pessoa, e aí, gente, para mulheres, para homens, para jovens, adultos, maduros, a ideia é que a gente consiga sempre buscar mais e mais informações. Eu não consigo participar de um pleito eleitoral, eu como brasileira, eu não consigo participar de um pleito eleitoral sem ter ideia, por exemplo, de quais são as propostas. E eu acho que força de vontade também, né, Mariana? Força de vontade a gente tem Você para ali 5 minutinhos para assistir um pouquinho ali de um podcast, um candidato ou uma candidata às vezes está participando, às vezes é o suficiente para você começar a conhecer um pouquinho mais. Além do que aquela inteligência artificial já tritura para ti ali, né? Exato. Já te vem e te joga ali na rede social, né? Não, nós não temos problema de informação. Informação a gente tem muita. Exato. A gente tem problema de separação, filtro de informação, buscar. Eu vejo uma coisa que é interessante. Poucos de nós acessam sites oficiais da Câmara, da Assembleia, do Tribunal Superior Eleitoral. Poucos de nós. E a gente acaba se acostumando com aquela informação pasteurizada que vem de redes sociais, que vem de grupos familiares, que vem de aplicativos de comunicação instantânea. A gente acaba se acostumando à facilidade.
Mas aí volto para a mesma questão. É a mesma facilidade que a gente busca, Joana, quando vota em alguém e deixa para lá. E aí esquece. Parece um ciclo de facilidades. Talvez porque a vida seja muito difícil, talvez porque sejam muitas as atribuições. Cultural, Mariana, talvez também? Pode Cultural. ser um elemento cultural, né? O Brasil, em termos gerais, né? Não dá para generalizar. Claro, né? a gente está generalizando aqui. Generalizando, mas em termos gerais, nós somos um país que não tem uma história democrática tão longa. Né? A gente tem que lembrar que a nossa democracia ela é recente e ela vive num conflito de resistência. Não existe democracia consolidada no mundo, em geral, não existe, não se pode falar. Essa democracia aqui ela é perfeita, ela é inabalável, ela é inquestionável. E no Brasil, o buraco é mais embaixo, porque no Brasil a gente tem uma série de questões, de dúvidas democráticas, de instituições que não funcionam, ou que se funcionam, estão sob risco. Então, tudo isso é um caldeirão que culturalmente para a gente leva a um afastamento. Sim. Porque é complicado demais, parece ser complicado demais. E a minha vida já é tão complicada. Né? E eu prefiro não me envolver. É por isso que programas como esse são tão essenciais, porque a gente consegue levar a informação, primeiro, limpa no sentido de não enviesar nem para um lado, nem para o outro, nem para canto algum. A gente leva a informação, esse programa principalmente... Para gerar uma reflexão. Para gerar reflexão, para gerar ponderações que são importantes e que vão afetar a nossa vida, né? Diretamente. Você acha que é tão importante a mulher assim no parlamento? A gente está no dia do parlamento, né? Dia 3 de maio, mas assim, você acha importante essas mulheres estarem lá dentro, como eu já estava me informando sobre isso? E realmente, a gente vê isso no dia a dia, né? Em relação a levar essas questões mesmo, assim, de interesse feminino também, sabe? Para a bancada ali, para discutir, né? Para poder debater com os colegas, assim. Você acha que quanto maior o número de homens, você acha que fica mais difícil para a gente realmente levar essas questões? Não que eles não levem, tá? Eles talvez levem de forma até menor, mas eles levam. O talvez eu gostei. Né? Talvez eu gostei, porque ficou, talvez né? ficou legal. O que você acha, Mariana? É o seguinte, é uma questão de representatividade. Sim. Se eu tenho uma quantidade imensa de homens no parlamento, muito provavelmente, e isso é pesquisado, tem dados sobre isso. Sim. Se eu tenho uma quantidade grande de homens no parlamento, muito provavelmente eles vão se preocupar com pastas como execução fiscal, com pastas como segurança pública. São pastas mais austeras, menos voltadas à responsabilidade social, às políticas públicas. E, normalmente, quando eu tenho diversidade no parlamento, eu também tenho diversidade de ideias. Sim. São pessoas que vão levar pautas diferentes para pastas, para agendas governamentais que já existem e vão tentar encaixar essas pautas. É fundamental a gente ter mulheres no parlamento. É fundamental a gente ter a comunidade LGBTQIAPN+, no parlamento. É fundamental a gente ter todas as camadas de representatividade, de comunidade dentro do parlamento para gerar diversidade de ideias. Né? São outros olhares. Eu vou te dar um exemplo. Se eu tiver, minha atuação principal como docente, se eu estiver num assunto como esse que a gente está tratando agora, sobre a representatividade, eu vou pensar numa representatividade docente porque me interessa. Sim. Porque é um assunto que me atinge diretamente, porque é meu âmbito. Então, talvez a mulher periférica, talvez a pessoa com deficiência, talvez a comunidade LGBT, talvez as lideranças negras, talvez toda essa população precise de uma representatividade para se identificar. Né? As ideias elas vão fluir a partir da realidade de cada pessoa. Se eu só tenho candidatos com o mesmo perfil, e eu não estou falando de fenótipo, não, estou falando de perfil de vida, de história, de representatividade. Se eu tenho aquele personagem político sempre no mesmo padrão, muito provavelmente ele vai reproduzir um padrão antecedente, os projetos, as propostas vão continuar seguindo o mesmo padrão, a mesma agenda e ela não muda. É por isso, Joana, que os movimentos sociais, todos os movimentos sociais, eles são fundamentais para a pluralidade política porque eles jogam luz onde normalmente não tem visibilidade. Né? Você garantir essa visibilidade é muito essencial, você dar voz à população trans, você dar voz à população negra, você dar voz à população jovem, às mulheres, à população idosa. Todas essas populações, elas fazem parte do mesmo conjunto, né? Se diz muito, um líder político, ele governa para todas as pessoas. Não é para um grupo específico, mas parece que hoje em dia é para um grupo específico.
né, parece que há algum tempo tem sido para um grupo específico. E a diversidade, ela tem grande potencial para alterar isso. E a gente falou em jovens, você que está em sala de aula com esses jovens, não que nós não sejamos, claro, mas assim, você que está em sala de aula com eles, o que você tem percebido? Mariana, você tem percebido mais sede deles em relação a isso ou não? Por causa dessas redes sociais, você acha que eles estão cada vez mais difíceis de lidar, mais difíceis de pensar sobre isso? É uma geração que você acha que a gente não pode dizer mais preguiçosa, mas a gente pode dizer mais conformada, né, com o que chega, com a informação que chega. Eu estou te falando isso porque inclusive a gente ganhou um prêmio TRE de jornalismo, o primeiro que teve, e para isso a gente teve que ir à rua, né, formular a matéria, e eu que fui em campo, né, eu fui a campo e eu entrevistei jovens também, né, e jovens que estão com sede realmente de fazer diferente ali na sua comunidade, sabe, muitos, assim, olha, começando a votar assim que pode, sabe, tirando o título de eleitor o mais rápido possível, para tentar fazer diferente. É como se eles estivessem acordando. E como é que está isso também em sala de aula, assim? Como é que está esse cenário? Fala aí um pouquinho do que você lida, assim, claro, generalizando, né, e tudo. Como é que você enxerga esse lado, assim, também? O que eu acho interessante da movimentação da juventude é que, assim, juventude é contestadora, naturalmente. Né? Isso é da alma da juventude, isso é da fase da juventude. A juventude, ela é muito, em regra, ela é muito contestadora. E se é que existe algum lado positivo em polarização política, se é que existe, é o despertar de algumas paixões e de algum interesse que seja pelo que está acontecendo no cenário político. Então, eu vejo uma juventude mais aguerrida, menos conformada. São discussões que se tem, em universidade você, ainda bem, se discute sobre tudo, inclusive sobre caminhos políticos, e eu vejo que muitos jovens, eles têm um interesse, sim, eles buscam, eles se registram cada vez mais cedo para votar, mas, ao mesmo tempo, existe uma preocupação do outro lado, porque é uma paixão muito grande e, às vezes, a racionalidade sobre o voto ela fica prejudicada em razão do excesso de paixão. Sabe, quando você vê jovens polarizados, isso é preocupante. Jovens polarizados geram uma preocupação especial porque é uma turma que está em fase de desenvolvimento das melhores ideias. É a fase da resistência, é a fase da transformação. Então, aquelas ideias que podem ser revolucionárias, que podem ser grandes modificações para o amanhã da gente, elas acabam ficando mais conformadas, adormecidas. Né? Adormecidas com a informação pasteurizada. Porque é mais fácil. Sim. Né? A informação está lá na rede social. E é mais dinâmica, né? É mais dinâmica. A gente está hoje numa juventude assim, muito dinâmica de você só passar os vídeos do Rios assim. É isso. Então a gente convive com um paradoxo. Eu tenho uma juventude interessada em política, mas eu tenho uma juventude pouco interessada, insisto também, não é generalizando, mas eu tenho, em regra geral, uma juventude que ela tem talvez pouco estímulo para se aprofundar um pouco mais nas questões que são essenciais. É uma juventude que se conforma com uma quantidade mínima de texto, uma quantidade mínima de caracteres, Sim. E a partir dali, algumas vezes, constrói verdades absolutas. E aí esse é que é o ponto. É por isso que discutir é importante. Né? É por isso que a gente levar essas temáticas, conversar, quanto mais melhor, quando a gente consegue trazer essas pessoas para o centro da discussão e mostrar que elas são as protagonistas dessa mudança de cenário, aí a coisa muda de figura. Só que é um caminho difícil. E isso começa com as crianças também, sabia? Assim, eu tenho uma cria de 8 anos que ela já tem isso, muito, do imediatismo, sabe? Mãe, mas você não ia para aquele local? Por que você pegou esse que é mais distante? Até o caminho para casa, às vezes, né, há essa cobrança pelo imediatismo, assim. E não é diferente nas redes sociais, assim, no filme que assiste. E eu tenho um receio, assim, em relação a isso, né? E ainda bem que o colégio estimula muito, a escola estimula muito. E a gente em casa também, mas a gente percebe isso. E eu fico preocupada, meu Deus, como é que vai ser essa geração lá na frente? A gente vai ter que trabalhar produtos. A gente não, né? Terão que ser trabalhados produtos, né? Enfim, os educadores também vão ter que trabalhar de uma certa forma em que eles vão ter que absorver, que eles vão ter que ser agentes de opiniões e de críticos, né? Vão ter que construir suas críticas, porque o mercado está aí também
e porque eles também vão ter que ser alguém na vida. E né? porque Então, a gente tem que estimular resgate histórico mesmo. Eu tenho Exato, que olhar para o ontem, eu exato. tenho que olhar para quem me antecedeu. Eu tenho que saber a história do que aconteceu ali antes para que eu possa formular uma opinião mais razoável. senso crítico. Senso crítico, ele não parte do imediatismo. Você falou da sua criança. É muito comum eu escutar, hoje em dia, muitas pessoas gostam muito de maratonar séries, né? Eu acho isso uma coisa esquisitíssima, né? Maratonar série, eu penso que isso deve demandar um tempo de ócio, né, imenso, mas estou lá maratonando uma série. Aí eu falo, bom, eu lembro que quando eu assistia algum programa de televisão e ele era seriado no sentido de ter capítulos subsequentes, eu precisava assistir um dia e eu precisava que o outro dia chegasse para que eu tivesse o senso de continuidade. E eu juro que eu não morri por causa disso. É como se você precisasse digerir ali, entender o que está acontecendo. Existe um tempo de maturação das ideias, de reflexão. E aí, hoje, isso é uma coisa praticamente inimaginável para algumas pessoas, né? Você deixar um acontecimento, passa o acontecimento, e aí você no outro dia vai ver, porque a ideia de você maratonar alguma coisa é a ideia de você deglutir aquela informação com urgência, um senso de urgência, um senso de necessidade. O que significa dizer que não tem tempo de maturação. E aí, quando a gente leva isso para a política, eu acabo digerindo, eu tenho uma juventude que acaba digerindo, não só a juventude, a gente sabe que tem outras camadas etárias também, mas a gente tem uma população, uma camada da população que digere louca e rapidamente uma quantidade imensa de informação. Vai lá, vota, faz sua obrigação. E tchau e bênção, e terminou a sua obrigação. E aí o período para reflexão, infelizmente, só chega depois, acompanhado da decepção. Sim. Né? Muitas vezes acompanhada da decepção. De atos que aquele candidato já estaria predisposto, né? Assim, já estaria mostrando ali que poderia fazer, e aí você... Não, há candidaturas que, se a gente parar para prestar atenção, que quando a gente fala, poxa, mas tal incumbente, quando era candidato, quando era candidata, não é possível que essa pessoa ia fazer isso. Se a gente analisar o discurso, ela ia fazer. Estava lá. Né? Quando a gente analisa o histórico, os projetos parlamentares anteriores, o que essa pessoa fez, né? O que a precede em termos de gestão política, ela já fazia, a atitude não mudou. Né? E o que é isso? É o imediatismo que você colocou agora. É isso, esse voto imediato, esse voto pouco reflexivo e, principalmente, é um voto, muitas vezes, sem representatividade. Se eu voto pensando especificamente no que é que aquele incumbente pode representar para o meu estado natural, para a minha comunidade, como é que ele pode responder aos interesses de um grupo específico, é muito mais fácil eu fiscalizar e eu conseguir lembrar, porque se eu tenho representatividade, as propostas que essa pessoa tinha já me causaram alguma identidade. Sim. Então eu tenho como buscar. Já me causaram impacto. Exatamente, já tem um impacto Então eu estou ali no inicial. interesse de estar acompanhando, né, sempre. Exatamente. Você acha que tem jeito? Ah, nossa! Eu fico pensando assim, meu Deus, será que tem jeito, gente? A gente não está falando só da juventude, de outras faixas etárias também, da gente, de se gerar, assim, eu vejo que uma conversa como essa, para quem está em casa assistindo e tem essa oportunidade, acho que pode estar plantando a sementinha ali, né? Com uma amiga, com um filho, com uma filha, dentro de casa, conversando, né? Com outros parentes, numa roda de conversa também entre amigos. Eu acho que o debate ele é essencial para que a gente também venha à tona essa realidade, né? Tenha discernimento sobre o que está acontecendo, né? Assim, da gente ter a importância do nosso papel é essa também, né? De cidadão também, de exercer ali, não só ir ali para votar, mas de a gente saber em quem a gente está votando, como a gente está votando, que consequências isso pode ter. E você acha que isso tem jeito, assim? Acho que... É bom demais essa pergunta, gente. Se tem jeito, né? Porque parece um negócio que está todo enlameado, tá uma complicação. Que assim, jeito tem, jeito sempre tem. Né? As novas gerações vão vir para sanear muita coisa. O que acontece? Quando a gente fala do jeito, e você usou uma palavra que eu acho que é muito primorosa, ela é muito cirúrgica nesse tipo de discussão, que é discernimento. A gente precisa ter discernimento para poder alcançar as escolhas corretas, né? A gente precisa ter liberdade de escolha mesmo, né? Sem fake news, sem notícias que podem ser enviesadas e que podem, enfim, corromper a liberdade de escolha real. Então, esse discernimento ele é fundamental. Com discernimento tem jeito. Por quê? Porque com discernimento eu também tenho ponderação.
E com ponderação, eu consigo, Joana, te ouvir, mesmo que você tenha uma inclinação partidária diferenciada da minha. Eu consigo discutir num ambiente de civilidade mínima. Eu consigo não colocar nossa discussão numa vala rasa de questões pessoais e não políticas, porque, infelizmente, as discussões vão muito nesse sentido, né? Eu consigo discutir pautas que vão além de costumes e de interesses pessoais, mas eu consigo discutir pautas que envolvem a cidade, né? Que envolvem as questões E isso reais. você só consegue com conhecimento. Com conhecimento, com discernimento, com análise retrospectiva, com estudo, com força de vontade. E isso é algo que todo santo dia a gente pode alimentar, em qualquer ocasião. É muito comum. Joana, eu sou a chata dos meus amigos, porque eu sou aquela pessoa que o tempo todo está falando de política. Eu quero, olha, mas e tal candidato, e tal situação, e tal proposta, o que está acontecendo? Porque eu gosto. É um tema que para mim é muito caro, é um tema que me apaixona. Não no sentido de cegar, paixão cega, mas algo que me causa muito interesse. Porque não tem como não ser interessante você falar sobre algo que vai determinar diversos elementos da sua vida, como a gente começou a conversar sobre. E o fato de se discutir o tempo todo esses temas acaba gerando um crescimento, porque você acaba renovando o seu discernimento, você acaba renovando as possibilidades políticas que já existem, você acaba pensando, poxa, será que só tem essas opções? Né? Será que não tem outras opções? Será que não tem outras possibilidades políticas? Cadê as propostas? Né? E o meu desejo é que as mulheres pensem assim. As mulheres precisam porque a gente tem que mais, chegar também mais lá, né? Mas as mulheres pensam, as mulheres pensam muito nisso. Sim. A grande questão é a falta de apoio, efetivamente. A gente teve, há pouquíssimo tempo, questões que envolvem, condenações que envolvem candidaturas fictícias. Né? Inclusive tem um livro sobre isso que eu preciso recomendar, de uma professora querida, professora Roberta Laena, que deve estar nos assistindo agora, chamado Candidaturas Fictícias. E ela faz um desenho sobre essa possibilidade da mulher se colocar como rosto de uma campanha política, mas nem sempre ela conseguir chegar no cargo de gestão, uma vez que aquela candidatura era para fazer ver, para gerar uma proposta de identidade, mas sem representatividade real. E é importante, né? Não é porque uma batalha no passado foi vencida que a gente continua sem um combate. Não dá para se acomodar. Mariana, o nosso bate-papo foi ótimo, mas o nosso tempo já acabou. Quero ficar mais. A Mariana, ela me prometeu que ela ia atualizar essas redes sociais dela, viu, professora Mariana? Vamos falar mais sobre isso na internet, para que esses jovens, né, essas pessoas, essas mulheres também tenham acesso a esse conteúdo também. Às vezes está ali na fila de alguma coisa, esperando ali paradinha, dá para ficar ali acessando alguma coisa. Mesmo assim, vamos divulgar, né? Divulga um pouquinho o teu @, fala como é que as pessoas podem te conhecer um pouquinho mais. Bom, as pessoas podem conhecer, a minha rede social hoje eu decorei para dizer hoje, Profa porque Mariana eu não consigo decorar, @ Profa Mariana Dionísio, né, que é a rede social e Instagram. E aí, nessa rede social, eu vou colocando muitas notícias de política também, porque, enfim... Né, para gerar críticas. Para gerar crítica, para gerar discussões. Reflexões, discussões. E aí, claro, tem alguns artigos acadêmicos sobre política também, né, tem um conteúdo bacaninha, fiquem à vontade. Vamos botar algo sobre mulher lá, né? Vamos colocar pautas femininas Vamos lá. Vamos atualizar com a participação do Viva Mulher. Gente, eu sou uma vergonha para a rede social, a Joana sabe disso. Mas não tem problema, a gente entende que é porque você é da área acadêmica realmente, e eu imagino que você está bem engajada com os projetos também da faculdade, né? Sim. E agradeço a sua participação aqui, um prazer lhe conhecer, uma conversa muito proveitosa, você é uma pessoa maravilhosa, inteligente, muito simpática, humilde. Desejo que você continue assim, linda, maravilhosa, causando, empoderada. Causando, gostei. É isso, muito obrigada. Vamos lutar para que a gente polarize cada vez mais a nossa política, né? O nosso poder, e chegue lá no parlamento também. Mulheres precisam estar mais atentas a isso. E unidas. E unidas, exato. A gente fica por aqui, até a próxima. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.